Olá, bom dia. Hoje, dando continuidade às nossas aulas sobre matemática, a gente vai falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição sobre o que é semelhança de triângulos. Bem, a gente considera que dois triângulos eles são semelhantes quando os seus ângulos correspondentes possuem exatamente a mesma medida e os seus lados correspondentes são proporcionais. Isso quer dizer então que um triângulo ele pode ser obtido através de uma ampliação, uma redução de algum outro. Eu vou manter a mesma fórmula geométrica, eu apenas vou ampliar ou reduzir ele. A semelhança ela preserva todas as propriedades angulares do triângulo, mas ela cria uma relação matemática precisa entre as duas figuras. Então, vamos falar sobre quais são os critérios para identificar triângulos semelhantes. A gente tem três casos. A gente tem o que a gente chama de caso AA, que é ângulo-ângulo, que quando dois ângulos correspondentes são iguais, automaticamente o terceiro ângulo também vai ser igual. E isso nos garante que os triângulos são semelhantes. A gente também tem o caso lado-ângulo-lado, ou LAL, que dois lados proporcionais, que a gente tem dois lados proporcionais e o ângulo compreendido entre eles igual. E isso vai estabelecer uma semelhança entre os triângulos. E, por fim, a gente tem o caso LLL, ou lado-lado-lado, que quando os três lados são proporcionais na mesma razão, os triângulos eles vão ser necessariamente semelhantes. Então, para a gente identificar se um triângulo é semelhante ou não, é muito importante ter essas três regrinhas na cabeça. Esses três critérios eles vão permitir a gente identificar rapidamente quando um triângulo ele for semelhante. E isso vai nos dar uma agilidade para resolver problemas geométricos sem a necessidade de medir cada um dos elementos do triângulo. Existe uma razão entre lados de triângulos semelhantes e ela recebe o nome de razão de proporcionalidade que a gente pode chamar de K. Ou seja, se um lado de um triângulo menor, considerando que a gente tem um triângulo, o triângulo menor mede 10 e o lado do triângulo correspondente mede 5, então a gente tem que K é igual a 2. Ou seja, a razão de proporcionalidade entre os dois triângulos é 2. Isso significa que todos os lados do triângulo maior são exatamente o dobro do triângulo menor. E isso vai manter a proporção perfeita entre esses dois triângulos semelhantes. Então, para falar um pouquinho sobre a aplicação prática, a gente pode falar que isso se aplica em medição de sombra, quando a gente quer medir a sombra de um objeto conhecido e sua altura real. Quando a gente também está falando sobre medição de sombra, mas de um objeto desconhecido, ou seja, eu tenho um objeto que eu conheço, eu vou medir ele e a sombra, e eu tenho um outro objeto desconhecido, eu vou medir apenas a sombra e eu aplico a proporção. No caso aqui, a gente pode dar o exemplo de uma árvore, por exemplo. Eu vou medir a sombra da árvore. A árvore é muito grande, eu não consigo medir ela totalmente. Então, eu vou medir a altura da sombra da árvore.
E para ter de referência, eu vou pegar, por exemplo, a minha altura, eu sei a minha altura, e eu vou medir a altura também da minha sombra. E com isso a gente consegue aplicar a proporção, usando a razão de proporcionalidade entre as duas sombras e alturas para calcular a altura que a gente quer saber. Isso permite a gente de medir alturas assim, que seriam inalcançáveis, como o exemplo que eu citei, uma árvore muito grande. E a partir desse princípio de semelhança de triângulos, nós conseguimos fazer isso. Esses métodos eles são muito utilizados na topografia e engenharia. Existe um teorema fundamental da semelhança de triângulos. Ele diz que uma reta paralela a um lado de um triângulo que intercepta os outros dois lados forma um triângulo semelhante ao triângulo original. Isso vai permitir dividir triângulos em partes proporcionais. Isso é muito utilizado em construções de figuras em escala, divisão de segmentos em partes iguais e problemas de proporcionalidade em geometria plana. Então, a construção visual demonstra como uma linha paralela cria automaticamente triângulos semelhantes, proporcionando uma base sólida para cálculos proporcionais e construções geométricas precisas. Algumas outras aplicações que a gente pode mencionar na engenharia, para o cálculo de estruturas e projeções, na arquitetura, para a criação de escala, modelos proporcionais e plantas baixas, e também na fotografia e arte, com aplicação de perspectivas e proporção para criar imagens realistas. Então, para finalizar, a gente pode dizer que a semelhança de triângulos é muito importante para resolver problemas práticos e teóricos em matemática e ciências. E isso, para a gente conseguir entender bem a semelhança de triângulos, é muito importante ter conceitos de razão bem fixados para que a gente consiga fazer a razão entre os lados dos triângulos em questões. E com isso a gente finaliza a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.